por poucas pessoas que conhecem o Gil Silva só como diretor do Teatro das Figuras. Gil que está desde a sua abertura no Teatro das Figuras, desde 2005. Mas, no entanto, o Gil é licenciado em Economia pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Aliás, o Gil é de Vila Real, Trás-os-Montes, portanto, mas vai parar ao sol do Algarve. A primeira pergunta é esta: como é que alguém licenciado em Economia vai parar às artes? Olha, Carlos, sabes que desde bastante cedo que eu estive ligado às artes, ou seja, desde o meu 9º ano que eu escolhi teatro no 9º ano, depois no 10º, 11º e 12º, como não havia essa oferta formativa, fui para a Economia e depois, entretanto, segui a Economia, porque também na altura em que me formei, por assim dizer, não havia muita oferta formativa na área das artes. Mas nunca descurei a parte das artes, porque sempre estive ligado a grupos de teatro e ao teatro universitário, principalmente em Vila Real. E pronto, e depois quando vim para o Algarve também continuei com esta cena da ligação ao teatro, criando também uma associação na altura, que era Arquente. Ainda existe essa associação. E pronto, e sempre estive ligado ao mundo das artes e obviamente quando abriu concursos para o teatro eu concorri. E pronto, e como disseste, tudo lá desde 2005, já faz 21 anos que estou no teatro, já faço quase parte da mobília. Tanto é que o Gil tem um mestrado em práticas culturais para municípios. Eu não tenho mestrado, tenho a frequência no mestrado, não acabei o mestrado, mas tenho frequência no mestrado em práticas culturais para municípios, que depois com o nascimento dos meus filhos foi mais difícil concluir e pronto, e entretanto não concluí, mas tenho essa frequência nesse mestrado. Gil, como é que é estar à frente do Teatro das Figuras? O Gil que assumiu a direção do Teatro das Figuras em 2017, por mérito próprio. Sim. Sucedeu ao grande Joaquim Guerreiro, mas com mérito próprio sucedeu a ele em 2017. Como é que é estar à frente do Teatro das Figuras? E não só do Teatro das Figuras, também da cultura de Faro. Sim, o Teatro das Figuras obviamente é uma estrutura muito importante na cidade de Faro e na região, e estar à frente do teatro é sempre uma grande responsabilidade, porque exige muito de nós, não só de mim, mas de toda a equipa que trabalha no teatro, não é? Porque obviamente as omeletes não se fazem sem ovos, e eles são os ovos. Mas é uma responsabilidade muito grande, porque obviamente nós sabemos o peso que o teatro tem na cidade e na região, e isso obviamente também nos implica e nos faz com que nós estejamos sempre atentos ao que se está a passar, ou ao que acontece, e de que forma também nós conseguimos dar resposta às novas tendências que estão a surgir. Há sempre uma atualização e uma necessidade de atualização do que está para vir. Mas é essa responsabilidade que existe de estar à frente de um equipamento como este e da importância que ele tem na região e no país, e pronto, temos esta responsabilidade. O Gil imaginava-se em 2005 que 21 anos depois ia ser diretor daquele, ainda iria estar no Teatro das Figuras e queria ser diretor? Não, sabes, Carlos, nunca imaginei isso. Foi sempre uma coisa que, pronto, eu entrei no teatro como frente de casa em 2005 e obviamente a coisa foi acontecendo, mas nunca tive essa pretensão, ou seja, nunca tive um objetivo como objetivo chegar onde estou, não é? A coisa foi acontecendo, obviamente também não virei a cara à luta e foi-se dando desta forma. Mas também o que eu te digo é que tem muito a ver também com a dedicação que nós temos e que nós colocamos nas coisas, e obviamente eu sempre sou um homem de vocações e um homem de acreditar nos projetos, e quando entro nos projetos é mesmo por acreditar neles e porque sinto que de alguma forma também posso fazer algo diferente, e nesse sentido é que abraço este desafio e continuo a abraçar, porque acredito nas pessoas que estão comigo no teatro, porque acredito no projeto do teatro, porque acredito que estamos a fazer
alguma diferença na cidade e na região. E na região também. Relativamente à diferença que estão a fazer, eu, segundo aqui os meus números que eu tenho aqui, em 2025 o Teatro das Figuras conseguiu ter um total de espectadores em 168 sessões, conseguiu ter cerca de 69 mil espectadores, o que são muitas casas lotadas. São muitas casas lotadas, 2025, deixa-me também dizer-te, foi um ano particular porque foi o ano que comemoramos 20 anos, ou seja, tivemos um reforço da programação, mas sim, ou seja, o trabalho que nós temos vindo a fazer tem dado frutos, ou seja, as pessoas vão ao teatro, ou seja, temos tido bastante casas cheias. É um gosto para nós ter casas cheias, mas não trabalhamos exclusivamente para casas cheias. Mas o que vamos sentindo de há uns anos a esta parte é que as pessoas acreditam na programação e vão e acedem à programação e fruem da programação. Muitas vezes também o que temos sentido é que as pessoas já arriscam a ir sem ter conhecimento do que está para além do cartaz, não é? Mas arriscam a ir aos espetáculos, coisa que não acontecia primeiro. Isso também tem muito a ver com a confiança que as pessoas depositam em nós, não é? Obviamente. E olha, diz uma coisa, e relativamente à escolha dos artistas, do cartaz, como é que vocês fazem essa escolha? Olha, nós não queremos o segredo, porque realmente sim, fazem ainda bem. Se tem estes espectadores todos, é porque alguma coisa de bem estão a fazer. Sim. Mas como é que é escolher? Carlos, sabes que nós temos um princípio que é, temos um ecletismo na programação, ou seja, nós somos uma casa municipal, como tal, o nosso propósito maior é servir o município, não é? Somos função pública, temos esse propósito e então o que fazemos é que temos uma abrangência muito grande na programação, vamos desde o mais contemporâneo e mais experimental até o mais popular, por assim dizer, não é? E então temos essa abrangência que nos permite ir a diferentes públicos e que esses públicos também sintam que o Teatro das Figuras é uma casa de todos nós, não é? E que não é uma casa só para determinados públicos, mas que tem esta abrangência que pode ir aos diferentes públicos e que as pessoas sintam que esta casa também os representa, também um pouco deles, e é nesse sentido que nós temos esta ou seja, quando fazemos a escolha, fazemos com este critério de perceber que temos que ter aqui um equilíbrio entre as coisas mais contemporâneas, mais experimentais, que necessitam de uma outra leitura e de um outro pensamento, por assim dizer, e das coisas mais populares, que se calhar são mais imediatas, mas que também são necessárias e fazem falta, e fazemos sempre a nossa programação, o nosso critério é este, de dar um pouco de tudo e não descurando, obviamente, esta questão da contemporaneidade, porque para nós é muito importante, porque o que é hoje contemporâneo, daqui a uns anos será o mainstream, e então nós também temos que apostar no contemporâneo, embora isso obviamente não traga muitas vezes casas cheias, mas é importante para nós. O Gil, em 2025, numa visita de estudantes, até deixou no ar uma certa crítica, não sei se é este o termo, mas o Gil vai dizer, manifestou uma dificuldade em captar o público universitário, ou seja, que o público universitário só aderia ao stand-up comedy, tudo o que fosse fora disso, o público universitário já não tinha grande receptividade. Ainda mantém essa ideia ou já conseguiram alterar? É uma ideia que já não é de agora, não é? Que já nos acompanha quase desde o início do teatro, porque nós temos muita dificuldade em captar os jovens ali na faixa da universidade, na faixa etária da universidade. Mas isto para mim tem várias razões de ser, não é? Desde logo pelos objetivos que eles próprios têm, não é? Ou seja, estar fechado num teatro não é a prioridade deles. E depois também o tipo de cultura que eles consomem é um bocado diferenciada da cultura que nós oferecemos, ou seja, nós estamos muito mais numa sociedade, ou seja, numa sociedade em que damos mais importância ao imediato, damos mais importância, a cadência da informação é muito maior,
E a arte muitas vezes exige um outro tempo que as pessoas não estão, especialmente nestas faixas etárias, não estão muito para aí viradas. A arte exige alguma reflexão, exige algum tempo, exige algum tempo para usufruir e para fruir, e isso na sociedade onde nós estamos hoje em dia é difícil, até para mim que já tenho outra idade, muitas vezes se torna difícil não ir aos inputs que o telemóvel e que as redes sociais nos dão, e que nós muitas vezes estamos viciados nestes inputs, e isso tira-nos tempo para fruir de outra forma os espetáculos que têm outro tempo. E no fundo também é preciso aprender esse tempo, também é preciso as pessoas crescerem, entre muitas aspas, não é? As pessoas crescerem e sedimentarem e perceberem que há outro tempo, que há outra, se calhar nesta faixa dos 20 ou dos 16 aos 25, 26, há uma urgência de viver que não se coaduna muito com os próprios espetáculos em si, com o tempo dos espetáculos. Isso é uma coisa que tem que se trabalhar e que tem que se perceber, e que tem que se perceber de que forma é que também se pode captar estes públicos, que tipo de linguagem é que estes públicos também querem, não é? E de que forma é que podemos chegar a essa linguagem. Não é um trabalho fácil, as próprias companhias de teatro e as próprias companhias de teatro e de dança, o que quer que seja, não estão também se calhar muito preparadas para esta faixa etária. Mas é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, com todos. O teatro não se limita só a receber espetáculos. O teatro também desenvolve coproduções, residências, projetos de criação, artistas. Qual é a envolvência do Teatro das Figuras nesses aspectos? Ou seja, nós para além de acolher espetáculos, não é? Também fazemos o que tu referiste, as coproduções e por criações próprias, muitas vezes convites direcionados só para determinada companhia para fazer determinado espetáculo. Isso o que é que nos permite? No fundo também permite-nos ajudar os próprios artistas a fazerem os espetáculos que muitas vezes, se não tivessem este apoio, não conseguiriam fazer, e permite-nos também de alguma forma também a estar nesta contemporaneidade que eu te referi, de que estas companhias precisam, porque não são tão mainstream e que não têm um público tão vasto como se calhar outras que já têm um público formado e que já comercialmente até já conseguem ter dividendos do seu trabalho. Estas não, estas precisam que nós no fundo as apoiemos para que o trabalho seja feito, e nesse sentido nós cada vez mais estamos a apostar mais nas coproduções, nos projetos específicos que fazemos, porque há uma série de propostas que nós fazemos a artistas para que no fundo criem para um determinado público muito específico, ou para uma determinada comunidade. Posso dar exemplos. Por exemplo, nós agora estamos no projeto dos Invisíveis, que é um projeto que é apoiado pelo Algarve 2030, e que no fundo o que se propõe é que vá a pessoas que não têm acesso à fruição de espetáculos, e que através da cultura se consiga no fundo também mudar este paradigma. E no primeiro ano tivemos a trabalhar no estabelecimento prisional de Faro, e fizemos um espetáculo específico para esse fim, e este ano estamos a trabalhar com a comunidade migrante, e também convidamos um artista a trabalhar exclusivamente para esse fim. Ou seja, também tendo em conta os projetos que temos em mão, também dessa forma também pensamos a programação e convidamos artistas para fazer muitas vezes sites específicos para o teatro, e a coprodução, como te digo, é muito para apoiar também os próprios artistas a terem fundos para que possam produzir os seus espetáculos, e desta forma também nós nos sentimos parte desta produção. Ainda voltando um pouco ao público, sentes que o público estrangeiro já procura muito, estrangeiro turista, procura também esta atividade cultural no teatro, ou ainda não conseguimos mudar essa mentalidade do sol e praia?
Tu tens dois tipos de público estrangeiro, o estrangeiro residente, e esse por norma vai ao teatro, principalmente quando são coisas tipo música clássica ou música erudita, determinado tipo de concertos, mais o fado, o flamengo, ou seja, há uma série de disciplinas, o bailado clássico também, a ópera, há uma série de disciplinas que este público estrangeiro residente costuma ir, e que temos inclusive alguns espetáculos que é mais se calhar o público estrangeiro residente do que os residentes locais. E depois agora temos tido um fenómeno que nos temos vindo a perceber, é que estamos a ter turistas que não residentes, mas que estão cá de férias e que têm ido ao teatro. E foi uma coisa que nos vimos a perceber há um ano esta parte, em que vemos turistas que estão de passagem por Faro e que depois, principalmente na altura do inverno, vão ao teatro, que era um fenómeno que nós não estávamos muito habituados, mas que estamos a começar a sentir. A pandemia, apanhaste com a pandemia, matou... Apanhámos todos, mas pronto, é quando digo apanhaste, enquanto diretor do Teatro das Figuras, matou muita coisa, a verdade é essa. Já se retomou, já se ultrapassou a pandemia, ou ainda permanece alguns hábitos? Sabes que nós na pandemia foi uma forma também de nós nos reinventarmos, entre aspas, e não deixarmos de apoiar os artistas. Fizemos vários projetos de apoio aos artistas, principalmente locais, figuras em casa, em que pedíamos aos artistas para fazerem coisas em casa que depois nós reproduzíamos nas nossas plataformas. Fizemos o Ciclo Emergente, também vem desta altura, ou seja, nós não paramos e pelo contrário tivemos sempre ali a auxiliar os artistas e a ajudar os artistas, e que a criação também não deixasse de existir, tínhamos outra forma de o fazer. O que eu senti com a pandemia é que as pessoas, quando voltaram com mais vontade, quer o público, quer as próprias estruturas de criação, e hoje o que eu sinto, e é uma opinião muito pessoal, que é que tu neste momento tens muita produção artística no país e no fundo também tens poucas casas para que esta produção artística se possa apresentar. Por um lado é bom teres muita produção artística, não é? Obviamente, mas depois também te cria aqui alguns handicaps, porque no sentido em que estas pessoas que fazem estes espetáculos depois também os querem apresentar, e muitas vezes obviamente os recursos são finitos e não tem como os apresentar. Isto cria aqui alguma entropia, mas pronto, mas estamos a trabalhar nesse sentido, e estamos a trabalhar no sentido de dar condições a que as companhias se apresentem e que apresentem os seus trabalhos. Mas sinto que houve uma profusão da criação a partir da pandemia. No fundo, se calhar por esta urgência, teve a parte positiva. Sim. Mas pronto, faltam se calhar mais estruturas de apresentação, mais espaços de apresentação. Continuando a falar do público, porque nós sem público não estávamos aqui. Sim, não é verdade? Duas situações. Já foste surpreendido pelo público de forma positiva e negativa? Ou seja, já tiveste um espetáculo que pensaste assim, isto vai ser um desastre completo, mas depois aquilo foi um sucesso autêntico? E o inverso, um espetáculo assim, isto é um sucesso garantido, e depois aquilo foi que a gente chama um flop? Sabes que não quer nomes, só quer... Sim, obviamente que já tivemos, e que temos noção que muitas vezes espetáculos que julgamos que vão vender a priori, que vão vender muito bem, que depois acabam por não se concretizar, e temos outros, como referiste, em que a coisa pensamos se calhar não vai resultar e depois temos umas vendas bastante interessantes. Nesse último, consegues dar um exemplo daquele que te surpreendeu pela positiva? Olha, surpreendeu-me, por exemplo, Olga Roriz, que tivemos 400 e tal pessoas, que pronto, já não vinha cá há um tempo e pensávamos, já vamos ter para aí 200 pessoas e tivemos 400 e tal, mas na dança tem-nos surpreendido agradavelmente, porque a dança é sempre a dança contemporânea é sempre uma disciplina que
que requer alguma abstração e que requer algum pensamento, mas temos tido casas bastante interessantes. Tivemos agora este ano a estreia de uma peça do Daniel Matos, que também tínhamos uma casa bastante composta, com 300 e tal pessoas, um artista que é de Lagos e que trabalha as criações deles são muito específicas e são muito densas e complexas, e tivemos 300 e tal pessoas, o que nos dá uma satisfação muito grande, porque obviamente que são projetos de muito risco e que as pessoas acabam por aceder e acabam por ir, e isso para nós dá-nos uma satisfação muito grande. Mas pronto, mas isto é como tudo, não é? Exato. Sabes que os nomes vendem. Os nomes vendem muito, às vezes vendem muito. Olha, se tivesses o dom de promover bem as coisas, de ver o futuro, como é que tu vês o Teatro das Figuras daqui a 10 anos? Olha, eu acho que o Teatro das Figuras, 10 anos é muito tempo, mas o que eu acho, que eu perspectivo é que o Teatro das Figuras cada vez se sedimente mais na região e no país, e que começa a criar também, se calhar, redes, e começa a entrar em redes não só nacionais, mas internacionais, para também ser no fundo um player a nível europeu, e que seja uma referência também a nível europeu, porque eu acho que isso é importante. Nós, na região do Algarve, termos uma casa, um teatro que nos represente a nível europeu, e que as pessoas também saibam que tem aqui esta oferta diferenciada, e obviamente aqui também eu acho que é importante também nós falarmos do ecossistema do Algarve, não é? Obviamente não somos só nós, temos aqui uma série de estruturas que estão a fazer um trabalho muito, muito interessante, nomeadamente Loleta, Vira, Lagos, Lagoa, que são casas que também programam regularmente e que têm uma programação diferenciada. Mas eu acho que o Algarve, através destas casas, e se calhar o Teatro das Figuras ser aqui o pioneiro, ou ser o timoneiro até porque é o maior tem mais condições técnicas, tem tudo. Pode no fundo acolher quase todo tipo de espetáculos, não é? Mas termos esta lógica de pormos o Algarve no mapa culturalmente a nível europeu, para que as pessoas saibam que tem aqui uma programação diferenciada e uma programação bastante boa e bastante de qualidade, e que saibam que, para além do sol e mar, como tu referiste, tenham também esta outra perspectiva cultural, que eu acho que é importante. Antes de falarmos ainda sobre o que é que poderemos ver e ouvir no Teatro das Figuras, pelo menos até ao final do ano, mas, certamente, e também falarmos do outro grande momento do Teatro das Figuras, que é o Festival F, ia-te perguntar também uma coisa muito pessoal, que é o seguinte: na tua opinião, se existe, o que é que o Teatro das Figuras ainda não está a fazer que já deveria estar? Olha, e por condições diversas. Sim, há uma coisa que tu referiste e que falamos ainda agora, que é chegar a um tipo de público que ainda não chegamos, e que temos que desenvolver estratégias para chegar a esse tipo de público, que é o público desta faixa etária que eu te disse, dos 16, 18 aos 26, 28. Isso é uma das coisas que nós temos que trabalhar. E acho que há outra das coisas que nós temos que trabalhar é, se calhar, temos que sair mais. Nós já saímos muito dos muros onde estamos localizados, não é? Mas temos que sair ainda mais para ir ter com as pessoas e para que as pessoas sintam que a nossa presença é efetiva e não estamos só ali confinados àquelas quatro paredes, mas que estamos disseminados pelo Conselho e pelo E há projetos para isso? Estão a implementar projetos para isso? Nós estamos a implementar projetos para isso. Temos projetos que falei ainda agora dos Invisíveis, mas temos outros em que queremos sair das quatro paredes e no fundo também alargar para lá dos limites físicos que temos. E Faro tem espaços exteriores maravilhosos para essas coisas. Tem, que se calhar necessitam também de ter um outro olhar e um outro cuidado. Muito bem. Vamos falar da programação do Teatro das Figuras até ao final do ano. O que é que nós podemos esperar? O que é que vamos ter? O que é que sugeres aí? Então sendo muito suncito, nós vamos ter
agora em setembro, para além do Festival F, que se calhar depois deixava uma parte só para falar do Festival F. Exatamente. Mas para além do Festival F vamos ter o Festival Dance, que é um festival de dança contemporânea que fazemos todos os anos em setembro e que, como o próprio nome indica, versa muito sobre esta questão da dança contemporânea e do que se está a fazer de mais contemporâneo a nível nacional e internacional. Vamos ter uma peça do Jonas Ilander, que é o Wonderlandy. O Jonas Ilander é uma dupla de coreógrafos que o Jonas inclusive agora canta fado. Tem um espetáculo que é o Bate Fado, que é muito interessante, e vamos recebê-los agora com a nova peça deles, o Wonderlandy. Depois vamos ter uma estreia nacional e internacional, que é de uma grega, de Spina Crésia, que é o Off, que nós somos co-produtores, e ela vai estrear aqui em Faro. Depois vamos ter um grupo de teatro, um grupo de dança do Brasil, que é o Grupo Impacto, que é um grupo formado essencialmente, é um grupo de danças urbanas, que é formado essencialmente por pessoas que de alguma forma desfavorecidas, que depois foram acolhidas por uma associação, e essa associação desenvolveu este grupo de dança e vem-se apresentar com o espetáculo Baobás. E acabamos com o André Werba com a Affective Choreography, que é uma peça muito interessante, que tem a presença da comunidade, ou seja, quem quiser pode fazer o workshop e depois participar na peça, e que vai acontecer no final de setembro. Portanto, boas razões para ir até ao Teatro das Figuras. Sim. Depois, obviamente, em outubro vamos ter o Pedro Abrunhosa, não é? E o Rui Macena, a nível de música, que é assim os grandes nomes que vamos ter. Vamos ter um espetáculo de teatro com o Nuno Lopes, que é o Arte, e vamos ter a estreia também de um espetáculo da Casa Branca, que é Tecnozombies. Em novembro vamos ter a Orquestra Sinfónica Portuguesa, que nos visita, se não estou em erro, pela segunda vez. Estivemos cá uma altura em 2006 ou 2007, logo no início tivemos a Orquestra Sinfónica Portuguesa, e entretanto vai-nos visitar este ano novamente, em novembro. Temos o projeto Noites à Margem, que é um projeto que nós no fundo também descontextualizamos, por assim dizer, o teatro, damos-lhe uma nova roupagem em que fazemos uma espécie de pomos dois palcos em que as bandas comunicam uma com a outra, ou seja, acaba uma banda, começa outra, e aquilo fica tudo no palco. É um conceito diferente. Depois vamos ter a estreia da Olga Roriz com a nova peça Oasis, que vai estrear aqui no Teatro das Figuras, e depois temos o Dário Guerreiro, o Moço Dom Cabresto, que para finalizar o mês. E em dezembro, para finalizar o ano, vamos ter o António Zambus no dia 1. Depois vamos ter outra estreia de uma coprodução que também temos com a Maria Roque, que é uma jovem criadora que está a dar os primeiros passos e que nós acolhemos aqui. Depois vamos ter a coprodução que fazemos sempre com a Companhia de Dança do Algarve, e finalizamos a programação de 2026 nos dias 18 e 19 com o Miguel Falabella, e com a peça Quanto Menos Se Espera, que esperemos que seja um sucesso. Esperemos que seja um sucesso. Muito bem. E este é assim os grandes nomes. Portanto, grandes nomes para o final do ano. Sim, senhora. Vamos falar do Festival F. O Festival F, que vai acontecer agora no início de setembro, como sempre, não é? O que é que nos podes falar sobre a programação do Festival F? Olha, Carlos, o que te posso falar é o que te falei em relação ao teatro. Temos, no fundo, a mesma perspectiva em relação ao Festival F, que é o Festival F é um festival de Faro, do Algarve e do país. E, nesse sentido, o que nós pretendemos, desde logo, é que seja uma programação eclética que consiga abarcar público desde os 12, 13 anos até aos 80, 90, 100. E nesse sentido fazemos uma programação muito a pensar nestas faixas etárias, em todas elas, não é? De modo a que consigamos chegar às mesmas. Temos coisas que vão desde a tenra idade, como sejam as Bárbaras Tinocos ou os Damas, até coisas mais profundas, ou mais que já exigem, se calhar,
outra idade para as ver, que é o Ricardo Ribeiro, por exemplo, os À Toa, os Clã, os Municipal. Depois também tentamos que os géneros musicais também se refletissem na programação, por isso obviamente temos aqui os Municipal, que era uma banda que já cá esteve noutro formato, mas que vai voltar, os Bizarra Locomotiva, que é uma estreia, e os Newman, que são bandas mais pesadas, por assim dizer, de um rock mais pesado. E depois, o Municipal é metal, pronto, ou seja, sim, mas que para nós tem sido uma agradável surpresa, porque as pessoas ficaram muito contentes com a vinda deles. E depois também temos aqui novos valores, apostamos muito numa programação da região, ou seja, cerca de 25% a 30% da programação são de artistas views, sim, e consagrados também. Camaleão Azul, por exemplo, é um projeto que já existiu e que parou e que agora reavivou, mas temos sempre nomes algarvios que nos interessa ter e que também no fundo também é uma premissa do festival, que é que dar outra relevância a estes nomes, que muitas vezes andam estão meio que perdidos aqui na região, mas que têm qualidade para passar a região e para se afirmarem a nível nacional. E muitas vezes isto também serve um bocado de mostra e montra para que eles possam ter essa possibilidade e se mostrarem a outro público. Há públicos que passam completamente despercebidos até virem ao festival, ou melhor, eu diria antes, até aparecerem no cartaz do festival. Sim. Depois nós temos a curiosidade de ver a Flantal, mas quem é Flantal? Sim, há projetos que existem aqui no Algarve que são muito bons e que muitas vezes não têm esta projeção que deveriam ter, não é? E nós também é uma premissa do festival dar esta projeção a estes nomes e dar-lhes palco, no fundo. E nesse sentido temos esta aposta sempre em projetos locais que para nós fazem sentido, e esta aposta não é de sumenos, ou seja, nós apostamos porque sentimos que eles têm mesmo qualidade para estar ali e não os pomos em palcos relegados a palcos, pomos de acordo com o que sentimos que, por exemplo, uns Iri já tocaram num palco Sé, uns entre aspas já tocaram num palco Sé. Porquê? Porque são projetos que têm dimensão e que têm público e que têm qualidade para estar nestes palcos maiores, não é? E, ou seja, nós não temos esta coisa, este é o palco dos da região, não. Eles estão misturados com todos, como deve ser, não é? Quantos palcos é que são? Vão ser este ano? Quantos palcos? Nós temos 9 palcos. 9 palcos, temos o Ria e o Sé, que são assim os palcos maiores, não é? O palco Ria é lá embaixo no estacionamento, no Largo de São Francisco, que é aquele grande. Por maioria da razão, porque é um palco muito grande, temos os nomes maiores que estão mais na berra neste momento, não é? Depois temos o palco Sé, em que aí já temos uma escolha mais pensada, e onde vamos ter os Clã, os Municipal, os Mind the Gap, o Branco, o Maninho, o Chico da Tina. E depois temos o palco Quintalão, que são os palcos mais sui generis. Intimistas, por assim dizer. Sim, sui generis, porque no fundo são os que têm uma identidade muito própria. O Quintalão, que vamos ter também uma programação bastante interessante, desde Paus, Irina Barros, Lucas Ortet, Bizarra Locomotiva, Camaleão Azul, Espama Trincana, em que juntamos os consagrados com as novas promessas que estão a surgir. Depois temos o palco Fábrica. O palco Fábrica, que era o antigo magistério, agora alteramos para a Fábrica, também tem aqui só essencialmente novas promessas que estão a surgir e que nós nos interessa também mostrar. Depois temos o palco Museu, que é um palco mais intimista e que tem a particularidade de ter aqueles claustros que são lindíssimos e que ali a música funciona conjugada com toda a beleza arquitetónica do espaço. E temos o palco Arco, que tem um pôr do sol lindíssimo. Exatamente. Temos as tertúlias que acontecem nos claustros da... Essa era a outra parte que eu ia perguntar. Sim. Além de palcos além de espetáculos em palco, que outras atividades culturais é que vamos ter no F? Pronto, para além destes palcos que eu te referi, vamos ter exposições, que é uma marca que nós também já temos no museu e na Galeria Trem. Vamos ter também animação de rua com as fanfarras que são da região.
E depois vamos ter também a poesia no F, como já tivemos nos outros anos, e vamos ter animação de rua por parte de um coletivo aqui do Algarve que vai fazer animação de rua. E as tertúlias vão ser aonde? As tertúlias, como é hábito, vão ser nos claustros da Sé. Estamos a fechá-las, esperemos ainda até ao final da semana divulgá-las, para depois também as pessoas terem noção do que é que vão ser as tertúlias. Uma das críticas, entre aspas, as críticas são sempre bem-vindas. Não, mas uma das críticas, entre aspas, não é bem uma crítica, é mais um desabafo. É que muitas vezes não consegue, há bons concertos ao mesmo tempo e não conseguimos ver os dois. É difícil também gerir o horário dos concertos todos, não é? É difícil e obviamente isso também, eu acho que isso é uma consequência do Festival F, ou seja, quem vai ao Festival F deve planear de antemão. Há que fazer opções. Há que fazer opções e há que perceber quais os concertos que quer ver e os que não quer ver. E se calhar ou ver metade de um e metade do outro e fazer estas opções, ou seja, quem vai ao Festival F, o espectador tem que ter noção de que vai haver espetáculos que vão ser coincidentes. Mas é isso, ou seja, há que fazer opções e perceber, quero ir a este, quero ir àquele, e pronto, depois a gerir. Essa também, eu percebo a crítica, mas também no fundo também é uma característica do festival, não é? Que permite ter esta abrangência de palcos, que permite no fundo também fazer escolhas. Obviamente que se calhar seria mais fácil que se tivéssemos só 2 ou 3 nomes em cada palco, se tivéssemos só 2 palcos era muito mais fácil de gerir. Saiu de um e para o outro, mas depois também não havia todos, uniformidade. Não é? Mas aí depois também perdia-se esta panóplia de artistas que podem lá ir e de palcos e as características e identidades destes palcos, não é? Portanto, aqui o que nós podemos dizer é que temos pena, façam opções. Sim, ou seja, é uma questão de... É melhor ter opções do que e assim as pessoas também fazem opções, não é? Pelo número de pessoas que vão ao F, nós já percebemos que o F tem a preferência de milhares de pessoas. A pergunta vai no vosso sentido, enquanto programadores, vocês são muito assediados pelas bandas para irem ao F, ou seja, há uma procura forte das bandas e artistas que querem tocar no F? Sabes que, e o que eu venho sentindo há uns anos esta parte, é que o F cada vez mais é um festival de referência e principalmente da música nacional, e as bandas sentem que é muito positivo virem ao F. E então, quando nós contactamos os agentes para que eles possam vir ao F, o retorno que temos do outro lado é sempre muito positivo, porque eles querem muito fazer o F, porque sentem que, lá está, é um festival que aposta muito na música nacional, quase exclusivamente na música nacional, e isso é uma montra para eles, e que de alguma forma também é um festival bastante característico e que eles sentem que é um festival distinto, e nesse sentido há muita vontade das bandas, dos projetos musicais, em vir ao F. É o que nós sentimos. Nós estamos a chegar ao fim aqui da nossa conversa, já passou quase uma hora, o tempo voa. Só mais uma ou duas perguntas relativamente ao F. O Gil Silva, quando acaba o F, sente-se realizado porque? Sinto-me realizado. Sabes que a minha maior satisfação, quer no F, quer no teatro, é sempre perceber que as pessoas saíram satisfeitas, ou saíram satisfeitas, ou saíram diferentes, ou saíram do que foram ver. Ou seja, nós trabalhamos essencialmente para o público, e essa é a minha grande satisfação enquanto Gil Silva, não é? É sentir que as pessoas saíram dali diferentes do que viram, e isso é a minha maior satisfação, é o público. Embora não seja bem a tua área, como é que está a correr a venda ou pré-venda das entradas? Olha, está a correr, posso dizer que estamos em linha com os anos anteriores.
um bocado abaixo do ano passado, mas acima de 2024. Se calhar um bocado abaixo do ano passado tem muito a ver com a oferta que tínhamos no domingo do ano passado, porque era um dia muito forte e com um preço muito acessível, e então tivemos muita compra do domingo, que este ano obviamente regressamos aos 3 dias e isso também reflete-se, não é? Mas está em linha com os anos anteriores, ou seja, estamos ali na média, estamos melhor que em 2024, pior que em 2025, mas o 2025, como te digo, tem esta característica de serem 4 dias e o 4º dia ser muito forte e um preço muito acessível. Muito bem. Conselhos para quem vai ao F? Gil. Conselhos para quem vai ao F, que vá de espírito aberto, que vá para curtir, que é o mais importante, e é isso, é um ambiente bastante familiar, é um ambiente que as pessoas se sentem confortáveis, se sentem bem, e é isso, é que desfrutem. Para terminar, uma pergunta ao Gil Silva: como é que te sentes realizado com o sucesso, quer a nível de Gil Silva, a nível de, não só do Teatro das Figuras, da programação que tens conseguido ter para o Teatro das Figuras, do sucesso que o F também tem tido, em que tu tens tido um cunho muito particular? Queres voltar para Vila Real ou não? Sabes que isso é uma pergunta. Sabes que eu, quando vim para Faro, não sabia se queria vir para Faro. Foi do género: olha, bora para Faro, bora. Por isso eu não te sei dizer, mas como é que eu me sinto? Sinto que ainda há um longo caminho para percorrer, sabes? Acima de tudo, sinto que ainda temos muito caminho para percorrer, muita coisa para aprimorar. E esse, acho que é o que nos é a força motriz que nos faz continuar, sabes? A mim e a todos, não é? Que é que sentirmos que ainda podemos ser uma mais-valia. Quando deixamos de ser, esperemos que nos avisem e que nos digam: olha, já não vale a pena. Então nós saímos de cena. Mais Algarve. O Algarve num clique.